No Salmo 23, Davi considera, pensa e reflete no cuidado fiel do Senhor ao longo de toda a sua vida. E ele se alegra por isso e ele louva a isso. Nos versos 1 a 5 ele apresenta esse cuidado fiel do Senhor. O versículo 6 encerra o Salmo 23 e nesse final ele vai considerar o seu futuro. Depois de pensar no que Deus tem feito ao longo de sua vida, ele reflete sobre o seu futuro. Você é bem-vindo nessa sexta e última reflexão no Salmo 23. Deixe sua mensagem aqui nesse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe esses estudos com bastante gente, são 6 ao todo, baseando no Salmo 23. A ideia central do Salmo, como já vimos, e essa ideia modela, e inspira todos os versículos do Salmo, é uma analogia, uma comparação, uma metáfora sobre o nosso relacionamento com Deus. A analogia é da ovelha e o seu pastor. Por isso o título do Salmo 23 pode ser esse, a ovelha e seu pastor. O crente como uma ovelha sob os cuidados de Deus como o seu pastor. Se você quer saber mais as razões pelas quais Davi escolhe essa analogia, você pode voltar lá no estudo número 1, a primeira reflexão sobre esse salmo, ali está tudo bem explicadinho. Esse pastor maravilhoso, bondoso, generoso, oferece às suas indefesas ovelhas alguns cuidados muito especiais. Primeiro, paz de espírito. Nós já vimos no versículo 2, eu encontro repouso, ele me leva para águas de descanso. O próprio Senhor é o nosso lugar de descanso. Nele, no relacionamento com Ele, e só nisso encontramos paz de espírito interior. O versículo 3 mostra que o nosso pastor nos oferece restauração e direção. Ele refrigera a alma e ele guia pelas veredas da justiça. No versículo 4, esse pastor nos oferece provação. Nós somos testados, nós passamos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque o pastor onipotente está conosco e ele nos conforta, ele nos consola. No versículo 5, o pastor se oferece apresentando ampla provisão. Ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É um banquete preparado. Davi usa essa ideia, um anfitrião ou um pastor que prepara um pasto, ou um anfitrião que prepara uma mesa para o seu convidado de honra ou para a sua ovelha. E a ideia aqui é de provisão ampla, transbordante, e quando nós temos noção da fartura generosa e do cuidado de Deus para conosco, cada momento da nossa vida se torna sagrado. Cada refeição se torna uma ceia memorial ao Senhor. Então, veja, Davi vive dessa maneira. Ele tem paz de espírito, ele tem restauração e direção, ele tem provações e ele tem provisão a parte do seu pastor. E ele termina no versículo 6, apresentando o que ele considera sobre o seu futuro. E o que ele tem é esperança verdadeira. O versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi declara aqui que ele está sendo escoltado, mas não é uma escolta policial, é uma escolta celestial. Ele está sendo escoltado, perseguido, acompanhado ao longo de toda a sua vida pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Pode vir à nossa mente, dentro da analogia do rebanho de ovelhas e do pastor, os cães pastores do pastor. O pastor que cuida de um rebanho, ele tem um cão ou 2 cães pastores que o ajudam, estão sempre perto do rebanho. Então, se você for pesquisar sobre isso, você vai perceber que atualmente o cão pastor número 1 é da raça Border Collie. Estes cães são muito inteligentes e eles fazem muito bem o trabalho de manter o rebanho protegido e reunido. Eles protegem de ameaças, eles ajudam o pastor a manter o rebanho junto. São obedientes, inteligentes, estão sempre alertas. O que Deus usa para nos acompanhar ao longo da nossa vida? O que Deus usa para nos perseguir? Está no nosso encalço, está sempre junto de nós, nos protegendo, nos acolhendo, nos reunindo. Deus usa a bondade e a misericórdia. Sabe por quê? Porque você e eu somos propensos a nos dispersar.
Como ovelhas, a nossa tendência sempre é nos afastarmos, nos desanimarmos do Senhor, escolhermos maus caminhos, cairmos em reclamação, autocomiseração, pecados. E o que Deus mantém ao nosso redor? O seu amor. Esses são os cães pastores de Deus, a bondade e a misericórdia. Recentemente eu ouvi que um pastor disse a um jovem que estava se afastando da igreja que Deus estava cavando a cova dele. Olha aqui, rapaz, se você continuar se afastando da igreja, Deus está cavando sua cova e cedo ou tarde você vai cair dentro dela. E você tem que voltar à casa do Senhor antes que você seja engolido por essa cova. Não são esses os cães que Deus usa, o julgamento, a inclemência, a rigidez. Não. Davi diz assim: o que me persegue é a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. A palavra bondade diz respeito a tudo aquilo que é bom, tem o sentido daquilo que é agradável, amável, tem a ver com estar satisfeito, feliz, próspero, tem a ver com generosidade, com benefício, com bem-estar. Bondade tem a ver com coisas boas e felicidade, e é isso que Deus nos oferece, é isso que nos acompanha. Além da bondade, o texto diz que o que nos acompanha é a misericórdia. A palavra misericórdia significa benignidade, fidelidade. Significa ser bom por decisão, ser gentil decisivamente, mostrar bondade como um compromisso. E é isso que Davi diz que Deus apresenta a ele como um cão pastor que o acompanha ao longo de toda a sua vida. Que contraste com o que o ser humano faz. Quando nós lidamos com alguém que erra, com alguém que é fraco, alguém que é imperfeito, nós lidamos às vezes com amargura, com vingança, impaciência e desprezo e descartamos, principalmente se a pessoa teima no erro. Mas Davi diz assim: Deus age de forma oposta. O que está sempre oferecido para mim, da parte de Deus ao longo da minha vida, e é isso que me dá esperança, é que Deus me oferece bondade e misericórdia. Você deve imaginar comigo o filho pródigo. Você sabe que ele saiu de casa, deixou seu pai para trás, desperdiçou toda a herança que ele pegou, vivendo de maneira pecaminosa, perversa e má e promíscua. E ele estava lá no meio dos porcos, querendo comer comida de porcos e não conseguia. E a Bíblia diz lá em Lucas que ele caiu em si. E uma das razões que faz ele cair em si, com certeza, é a consciência do tipo de pai que ele tinha. Ele sabia que o seu pai era um pai generoso. Os empregados do seu pai, ele diz, comem melhor do que eu, comem do bom e do melhor aos cuidados dele, enquanto eu estou aqui na miséria com porcos. Veja que o amor genuíno do seu pai foi a atração mais forte naquele momento. É claro que a miséria pesou sobre ele, a agonia, a fome, a desgraça, mas o que falou mais alto ao seu coração foi a certeza do amor do seu pai. A misericórdia e a bondade do seu pai o perseguiram até mesmo ali no fundo do poço, quando ele estava no meio dos porcos. Muito interessante que Davi diz aqui que a misericórdia e a bondade certamente, com certeza, seguem todos os dias da vida. Nós temos dias bons e dias maus. Dias que estamos bem, dia que estamos lá embaixo. Dias que andamos firmes com o Senhor, dias em que caímos no pecado. Davi está dizendo o seguinte: esses cães de guarda nunca saem de cena. A bondade e a misericórdia do Senhor estão sempre conosco. Deus sabe lidar com você. Com certeza, hoje mesmo, a bondade e a misericórdia do Senhor estão em ação ao seu redor, trazendo você de volta, mantendo você protegido, te colocando no caminho seguro, trazendo o melhor para você, para a sua proteção, para a sua segurança e para o seu crescimento. E aí o fim maravilhoso que a ovelha Davi coloca neste salmo dirigido ao Senhor pastor é a parte B do versículo 6. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que fim maravilhoso para essa que é a mais bela canção do saltério. O salmo termina onde começa, com Yahweh, com Jeová. O Senhor é o meu pastor, eu estarei na casa do Senhor. A vida na presença de Deus, o pastor, é o maior anseio de Davi.
é a sua certeza, é a sua grande alegria. O objetivo final no coração do crente, ovelha, é ter esse relacionamento face a face com o seu Senhor aqui na terra e desfrutar desse relacionamento íntimo para sempre lá no céu. E Davi não fala de uma vaga incerteza, de uma esperança insegura, não, ele tem confiança disso. Eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Quando você der o seu último suspiro aqui na terra, você vai começar a desfrutar plenamente desse relacionamento eterno e perfeito com o Deus que é o seu pastor. Que garantia, que promessa, foi isso que Jesus nos prometeu, a vida eterna, moradas celestiais. Então, do início ao fim, sob os cuidados desse pastor, nós temos tudo o de que necessitamos. Eu queria terminar essa reflexão com uma última verdade para o nosso coração. O que é que o Senhor tem para você? Bondade e misericórdia, constantes e permanentes. Não importa onde você está, não importa quem você seja, não importa a sua circunstância, não importa o seu pecado. O que Deus oferece para você é a sua bondade e a sua misericórdia. Assim como o filho pródigo, quando caiu em si lá numa terra distante, na miséria, ele sabia que o que o Pai tinha por ele era bondade e misericórdia. Assim Deus tem isso para com você, é isso que Ele tem para contigo. O que você deve a Ele? Nada. Você não deve nada a esse pastor. A única coisa que você precisa fazer é se colocar os seus cuidados como ovelha. E só cabe a mim e a você essa reação de nos maravilharmos tanto com esse pastor que deu a sua vida por nós numa cruz para nos salvar dos nossos pecados, nos maravilharmos tanto com Ele que nós ansiamos estar na sua presença hoje e todos os dias da nossa vida. Vamos orar, vamos falar com o nosso pastor a respeito disso. Fale com ele junto comigo agora. Não importa onde você está, que dia seja, que hora seja, podemos falar com o Senhor agora mesmo. Querido Deus, pastor supremo, soberano e bondoso, encontramos em Ti tudo o que necessitamos. Somos tuas ovelhas frágeis, necessitadas e dependentes. E confiamos plenamente que o Senhor não nos frustrará, não nos decepcionará. O que o Senhor oferece a nós hoje, todos os dias da nossa vida, é a Tua bondade e a Tua misericórdia. E nós nos apegamos a isso. E a nossa reação é de nos maravilharmos contigo e ansiarmos, acima de tudo, mais do que tudo, a vida na Tua presença hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que esse pastor te abençoe ricamente todos os dias do seu viver. Fique com Ele.